Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de física. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do campo elétrico, abordando novos conceitos sobre o assunto. Aqui nós temos duas cargas de sinais contrários, positiva e negativa, e em aulas anteriores nós aprendemos que essas cargas elas geram entre si uma força de atração. Cargas de sinais contrários se atraem, como nós já vimos. Então, essa força de atração entre essas cargas é representada aí através dessas linhas de força que as unem. O conceito de campo elétrico, embora já foi estudado em aulas anteriores, mas eu vou reforçar aqui a partir de um exemplo bem simples. Eu tenho aqui na figura uma carga que eu vou denominar de carga fonte. Essa carga fonte ela é responsável por gerar um campo elétrico. Mas como é que eu faço para saber se de fato em torno dessa carga fonte há um campo elétrico? Para saber é necessário eu fazer um teste. E para fazer o teste eu utilizo uma outra carga que eu denomino de carga de prova. Então, quando eu coloco essa carga de prova em uma região do espaço em torno dessa carga fonte, eu percebo que essa carga de prova ela vai sofrer a ação de uma força gerada por essa carga fonte. Então, quando eu percebo que a carga de prova sofre a ação dessa força, eu concluo que ali naquela região há um campo elétrico. Se eu tirar essa carga de prova desse ponto e colocar em outro ponto do espaço em torno da carga fonte, também vou perceber que essa carga vai continuar sentindo a ação de uma força gerada pela carga fonte. Ou seja, gente, em qualquer região do espaço que eu tenha essa carga de prova, eu vou ter sempre a existência desse campo elétrico. O campo elétrico não vai depender dessa carga de prova, e sim dessa carga aqui, ó, positiva que está gerando. Então, assim eu concluo que o campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, denominada carga-fonte. Tal que uma outra carga, chamada carga de prova, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga-fonte. É importante sabermos, gente, que a existência do campo elétrico não depende da carga de prova. Se não houver carga de prova aí, vai haver sempre o campo elétrico. A carga de prova é apenas para teste de existência do campo. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ele tem uma intensidade, ou seja, um valor, ele tem uma direção e ele tem um sentido. Quando uma carga de prova é colocada em um ponto do espaço e sofre a ação de uma força, dizemos que, por definição, a razão entre a força e a carga de prova é igual ao módulo do campo elétrico naquele ponto. Então, matematicamente, nós temos que o valor do campo elétrico é dado pela razão entre a força e a carga de prova. Então, perceba que o módulo do campo elétrico aplicado, aí ele vai ser igual à força que ele exerce sobre essa carga de prova. O campo elétrico de uma carga pontiforme fixa. Aqui eu tenho na figura, acima, duas cargas que geram campo elétrico. Essas cargas são positivas. E abaixo, duas cargas que geram campo elétrico, elas são negativas. É importante a gente compreender que, se a carga fonte ela for positiva, então ela vai gerar um campo elétrico de afastamento. Mas se essa carga fonte ela for negativa, ela vai gerar um campo elétrico de aproximação, tá? Aqui nós temos concluindo que, se a carga de prova for positiva, a força e o campo elétrico eles vão ter o mesmo sentido. Mas se a carga de prova for negativa, ou seja, menor que zero, a força e o campo elétrico vão ter sentidos contrários. A força e o campo elétrico sempre vão ter
a mesma direção, tá, gente? Campo elétrico de uma carga pontiforme fixa. O módulo do campo elétrico é um ponto P, no qual uma carga que fica sob a ação de uma força de módulo F é obtida a partir da seguinte relação matemática. Veja só aqui, que eu vou explicar bem direitinho para vocês. Nós vimos que o campo elétrico ele é calculado dividindo a força pela carga de prova. Pois bem, só que em aulas anteriores nós vimos que a força, essa força F aqui, ela é igual a constante K vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. E aí, quando eu troco F por todo esse valor, aqui eu posso fazer uma simplificação dessa equação, eliminando aqui, ó, esse Qzinho, tá? Esse Q e esse Q. E aí o campo elétrico ele passa a ser igual a constante vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Então o campo elétrico ele também pode ser calculado a partir dessa relação matemática, que é igual a K vezes o valor da carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Então é outra forma de se calcular o módulo do campo elétrico. Veja algumas observações importantes. É importante salientar que a existência do campo elétrico em um ponto não depende da presença de uma carga de prova naquele campo. Aquilo que eu falei anterior, gente. O campo elétrico ele vai estar lá. A carga de prova é apenas para testar a existência de um campo elétrico. Se ela sofrer ação de uma força, é porque há um campo elétrico. Se não sofrer ação de uma força, não há existência de um campo elétrico. O gráfico aqui ao lado representa a intensidade do vetor campo elétrico, criado por uma partícula eletrizada com carga Q em função da distância. Ou seja, perceba aqui o que acontece. À medida que a distância ela vai aumentando, o que ocorre com o campo elétrico? Ele vai diminuindo, tá? Ó, por exemplo, quando a distância é D sobre 2, o campo elétrico vai ser 4E. Então, quando eu divido a distância pela metade, o campo elétrico aumenta 4 vezes. Quando a distância é D, o campo elétrico vai ser E. Agora, se essa distância eu aumentar, eu duplicar, esse campo elétrico aqui vai para esse ponto, ele vai diminuir. Ou seja, quanto maior for a distância, menor será a intensidade do campo elétrico, certo? Campo elétrico de várias cargas pontiformes. E aqui eu tenho na imagem várias cargas e várias cargas que geram campo elétrico. Por exemplo, uma carga positiva aqui, uma positiva aqui e uma negativa aqui. Então, todas essas três cargas, elas geram campos elétricos. E aqui eu tenho uma outra carga de teste, uma carga de prova. E aí eu pergunto, como é que eu vou fazer para calcular o valor do campo elétrico nesse ponto aqui, onde está essa carga de prova? Gente, é simples. Para saber o valor desse campo elétrico nesse ponto onde está essa carga de prova, eu tenho que calcular o campo elétrico nessa primeira, tá? Referente a essa primeira, o campo elétrico referente a essa segunda e o campo elétrico referente a essa terceira. Então, depois de calcular o campo elétrico referente à ação de cada uma dessas cargas, eu somo esses campos elétricos. E aqui eu tenho essa relação matemática. O campo elétrico total será igual a E1, que é esse campo elétrico que eu calculei inicialmente, mais E2, mais E3, e se houver uma quarta carga, mais E4, e assim em diante. Assim, nós temos que as cargas Q1, Q2 e Q3 originam separadamente os vetores campo elétrico. O vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial dos vetores campo elétrico, que as cargas originam separadamente no ponto P. Então, eu tenho que calcular o campo elétrico separadamente para cada uma dessas cargas geradas, e aí somente depois de calcular esse campo elétrico eu vou somar, daí eu vou perceber a ação desse campo sobre essa carga que está aí no centro. Linhas de força.
Padrões de campos elétricos podem ser visualizados pelo alinhamento de partículas de fubá que se encontram misturados em uma camada de 4 milímetros de óleo de rícino. Os campos elétricos são criados por sondas metálicas eletrizadas por uma máquina, denominada de máquina Winston, ou fonte de alta tensão imersas na mistura óleo-fubá. Aí aqui nós temos um exemplo aqui, tá? Quando se coloca aqui essa mistura, camada de 5 milímetros de ricino mais fubá, no aquário retangular de acrílico, percebemos a existência dessas linhas de força nessas cargas aí. Por exemplo, aqui nós temos essa representação aqui, ó, dessa força gerada por esse campo. Então, na figura tem-se duas sondas em formato de discos eletrizados com cargas opostas. As partículas de fubá são polarizadas, ou seja, adquirem cargas elétricas, pela ação do campo elétrico e se alinham na mesma direção da força do campo elétrico em cada ponto. A sucessão destas partículas polarizadas expressa o padrão das linhas de força no campo elétrico. Então perceba que esse experimento é justamente para demonstrar a existência das linhas de forças geradas por esse campo elétrico. E aqui nós temos essa representação aqui das linhas de força gerada pelas cargas, na figura A e também na figura B. O conceito de linhas de força foi introduzido pelo físico inglês Faraday no século XIX com a finalidade de representar o campo elétrico através de diagramas. Então, naquela imagem que nós vimos anteriormente no início da aula, então ela representa justamente essas linhas de força. E aqui nós temos a imagem aqui representada pelas cargas negativas. Veja que esse campo é de aproximação, lá na imagem anterior ele é de afastamento. E aqui aquilo que nós estávamos falando, tá? Da existência das linhas de força no experimento anterior. Então, acima temos exemplo de linhas de força para duas cargas positivas de valores idênticos. Olha só como são essas linhas de força. Essas linhas de força aqui, elas não vão se encontrar de forma alguma. Caso essas linhas de força elas fossem negativas, mudaria apenas o sentido da orientação das linhas de força, sendo conservados os demais aspectos. Então veja só que eu tenho as linhas de força aqui e elas jamais elas vão coincidir umas com as outras, porque essas cargas têm o mesmo valor e são positivas. Agora, no caso dessas cargas serem opostas, ou seja, uma positiva e outra negativa, aí nesse caso a gente percebe que há duas cargas de valores idênticos, mas de sinais contrários. Então essas linhas de força elas vão coincidir e aí essas linhas de força elas partem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. Então está aí a representação da existência do campo elétrico pelas linhas de força. Características das linhas de força. Linhas de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante associado ao ponto considerado. Quanto maior a distância entre as cargas, mais afastadas entre si estão as linhas, em conformidade com o que já foi visto, isto é, o valor do campo diminui com a distância. Por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo. Se for positiva, é parte do campo. Se for negativa, vai em direção ao campo. Tá? As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados. A concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. E aqui nós temos as trajetórias de partículas. Como nós explicamos, cargas positivas movimentam-se espontaneamente a favor do campo, já as negativas em sentido contrário do campo. Campo elétrico uniforme. As figuras elas mostram aí como são as linhas de campo próximas à superfície plana carregada positivamente. E aí nós percebemos que essas linhas elas são paralelas e perpendiculares ao campo. Tá?
Pode-se demonstrar que o campo entre duas placas planas paralelas e de espessura desprezível é sempre uniforme. Trajetórias de partículas, aí a gente percebe a existência de duas placas, tá? Uma positiva e outra negativa, e aí quando eu coloco uma partícula neutra, ela passa por essas placas sem sofrer ação. Mas se eu coloco uma partícula com carga positiva, veja só o que vai acontecer. Esse campo elétrico vai em direção a essa partícula, tá? Assim, o caso contrário ocorre com a negativa, com a partícula negativa. Aqui algumas imagens, vamos adiantar um pouco para nós falarmos sobre a formação dos raios que é uma aplicação, na verdade, né, que tem tudo a ver sobre o campo elétrico. Então, experiências realizadas com naves e balões mostram que as nuvens de tempestades apresentam geralmente cargas elétricas positivas na parte superior e negativas na inferior, como mostra a figura aí, tá, das nuvens. Então, as cargas positivas elas estão entre 6 e 7 quilômetros de altura, enquanto que as negativas entre 3 e 4 quilômetros. Então, para que uma descarga elétrica, que nós denominamos de raio, tenha início, não há necessidade de que o campo elétrico atinja a rigidez dielétrica do ar, que é de 3 megavolts por metro, mas se aproxime dela 10 kilovolts por metro. Isso é o suficiente para que ocorra a descarga elétrica. O fenômeno inicia-se com uma primeira etapa. O que ocorre primeiramente? Uma descarga piloto de pouca luminosidade na forma de árvore invertida, da nuvem para a Terra. É o que vocês estão vendo aqui, a representação pelo raio. Isso vai ocasionando a formação de íons na atmosfera, gente. Uma vez que a descarga piloto atinge o solo, tem início uma segunda etapa, que é a descarga principal. Ela é de grande luminosidade e é dirigida para a Terra, da Terra, melhor dizendo, para a nuvem, e tem a velocidade da luz, que é 30 mil quilômetros por segundo. E aí nós temos o efeito luminoso do raio, é denominado de relâmpago, e o efeito sonoro que resulta do forte aquecimento do ar, originando sua rápida expansão, é o que nós chamamos de trovão. Há raios não só entre uma nuvem e a Terra, mas também entre as nuvens e entre as partes de uma mesma nuvem. Está aí a representação na imagem desse raio. Os trovões, gente, né, eles nada mais são do que ondas sonoras provocadas pelo aquecimento do canal principal durante a subida da descarga de retorno. Ele atinge temperaturas de 20 a 30 mil graus Celsius, muito alto, em apenas 10 microsegundos. O ar aquecido se expande e gera duas ondas. A primeira é uma violenta onda que é de choque supersônico, com velocidade várias vezes maior que a velocidade do som no ar. Nós sabemos que a velocidade do som é 380 metros por segundo, né? Mas aqui é bem maior e que nas proximidades do local da queda é um som inaudível para o ouvido humano. A segunda é uma onda sonora de grande intensidade a distâncias maiores. Ela constitui o trovão audível, ou seja, aquele que a gente consegue ouvir, né? Consegue escutar. Lendas e verdades sobre trovões e raios e relâmpagos. Lenda: se não está chovendo, não cai raio. Gente, isso é uma lenda, tá? A verdade é que os raios podem chegar ao solo a até 15 quilômetros de distância do local da chuva. Outra lenda: sapatos com sola de borracha ou os pneus de automóvel evitam que uma pessoa seja atingida por um raio. Gente, isso é lenda, viu? Na verdade, solas de borrachas ou pneus não protegem contra os raios. No entanto, a carroceria metálica do carro dá uma boa proteção a quem está em seu interior sem tocar em partes metálicas, mesmo que um raio atinja o carro. É sempre mais seguro dentro do que fora dele, né? Se está chovendo, se está tendo raios, é melhor ficar dentro do carro do que fora dele. Outra lenda: as pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas. Isso é mentira, gente, tá? Se uma pessoa sofrer um raio, cair ao solo, você pode tocar, pode tentar socorrê-la, sem se preocupar com sofrer choque. As vítimas de raios não dão choque.
e precisam de urgente socorro médico, especialmente reanimação cardiorrespiratória, né? O que é verdade. Outra lenda, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Acho que muita gente já ouviu falar nisso. Isso é mentira, gente, tá? Ele cai quantas vezes for necessário cair. É, não importa qual seja o local, ele pode ser atingido, né? Repetidas vezes durante uma tempestade. Isso ocorre até com as pessoas. Bom, o para-raios. O principal objetivo de um para-raio, gente, é proteger uma certa região ou edifício ou residência ou semelhante da ação danosa de um raio. Estabelece com ele um percurso seguro da descarga principal entre a Terra e a nuvem. Um para-raio consta essencialmente de uma haste metálica disposta verticalmente na parte mais alta do edifício ou até mesmo de uma torre a proteger. A extremidade superior da haste termina em várias pontas e a inferior é ligada à terra através de um cabo metálico que é introduzido profundamente no terreno. Quando uma nuvem eletrizada passa nas proximidades do para-raios, ela induz neste cargas de sinal contrário. O campo elétrico nas vizinhanças das pontas torna-se tão intenso que ioniza o ar e força a descarga elétrica através do para-raios, que proporciona ao raio um caminho seguro até a Terra. Então veja que o para-raios ele nada mais é do que uma forma de se proteger, até porque ele atrai, vamos dizer assim, né, para que vocês entendam melhor, o raio. Então, se o raio ele poderia ser distribuído para outra região, ele vai ser atraído pelo para-raio porque vai ter carga contrária da descarga elétrica e aí ele vai em direção ao solo, protegendo a região onde ele se encontra. Aplicações do campo elétrico. Sabemos que o corpo humano é capaz de gerar campos elétricos e que o nosso coração é capaz de gerar correntes elétricas que percorrem o tecido muscular deste, resultando em seu funcionamento. Toda corrente elétrica gera um campo elétrico e uma grandeza vetorial que podem ser captados com aparelhos e transformados em traçados. Esse aparelho que capta e analisa o campo elétrico gerado no coração é o que nós denominamos de eletrocardiograma, aparelho amplamente utilizado na medicina. Outra aplicação do campo elétrico. Outra aplicação está na tecnologia, né, no vasto uso de capacitores. Os capacitores, gente, são dispositivos capazes de armazenar cargas elétricas. O capacitor plano ele é feito por duas placas planas paralelas com dois terminais, carga positiva e outra carga negativa. O fato das duas placas serem paralelas faz com que se forme entre elas um campo elétrico uniforme, que nós denominamos de céu. Uma aplicação prática dos capacitores é o flash de uma câmera fotográfica. Os capacitores, nesse caso, acumulam energia em campo elétrico para fazer o flash disparar. Outras aplicações práticas do campo elétrico são as fotocopiadoras, os dispositivos de despoluição do ar e o para-raios. A observação de que o corpo elétrico humano é capaz de gerar campos elétricos permite o desenvolvimento de uma tecnologia que poderá permitir nosso corpo de fazer parte integrante de uma rede de informática. Há uma área network que, através de uma tecnologia chamada de RedTech, utiliza o campo elétrico formado no corpo humano como um meio de transmissão rápida e segura, utilizando-se de um dispositivo transmissor-receptor RedTech. Assim, dois corpos e dois computadores poderiam trocar informações através do campo elétrico do corpo dos usuários. Olha que coisa bacana, tá? Então, aqui poderia haver a troca entre o corpo humano e dois computadores, utilizando o campo elétrico gerado pelo corpo humano. Outra aplicação do campo elétrico, muitos equipamentos tecnológicos utilizam o campo elétrico na atividade médica, como no caso os aparelhos de ressonância magnética, né, que usam campos elétricos na produção de imagens para o diagnóstico de várias doenças. Bom, gente, encerramos aqui nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá? E aqui eu me despeço de vocês agradecendo por assistir o vídeo.